estamos de volta para o segundo bloco do programa O Livre. Nossa entrevistada de hoje é a juíza Selma Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Continuando a nossa conversa, doutora Selma, o Supremo, a meu ver, positivamente, decidiu há pouco tempo que com a confirmação da sentença em segunda instância, o condenado já começaria a cumprir a pena. Agora há rumores de que o Supremo pode rever a decisão, pode restabelecer aquele regime aquele sistema que permitia recursos ad infinito, né? Anos de recursos. Como é que a senhora vê esta questão? O que é que mudou com essa decisão, como eu disse, saudável do Supremo? Como é que a senhora vê a possibilidade de reversão? Eu vejo como uma regressão mesmo, porque é o estímulo à impunidade, né? Eu acho que o sistema recursal penal precisa ser urgentemente revisto para se dar efeito suspensivo ou para se tirar o efeito suspensivo de certos recursos, né? Essa questão dos recursos acima do STJ, eles jamais vão conseguir, ou assim com uma probabilidade muito mínima, vai conseguir mudar o teor daquela decisão que já está afirmada com relação à autoria e materialidade, ou seja, se você fez, você vai ter que pagar. O que pode acontecer dali para cima são questões constitucionais, são discussões constitucionais digamos, secundárias, elas não vão mudar o cerne da decisão. Então não há motivo para que se aguarde essa finalização antes do início do cumprimento da pena. E isso acaba incentivando a impunidade. E nessa situação, nós sabemos, né, que com a Operação Lava Jato, o Petrolão é a ponta do iceberg, mas nós temos problemas no BNDES, nós temos problemas nos fundos de pensão. Na Eletrobras. O Eletrolão como apelidado. Eletrolão no programa nuclear. Programa nuclear, lá com o Almirante Otton. Em todos, né? Foi tudo aparelhado. Na verdade, nós podemos dizer, né, Augusto, que houve assim uma operação que permeou quase todas as instâncias. E os estados. E os estados, como nós estamos vendo aqui. Exato. Porque se tornou uma prática, né, Augusto? De certa forma, uma prática quanto mais. Eu pergunto, essas questões que o Supremo está analisando agora não vão dificultar ou pelo menos alongar essa questão de levantar o BNDES, os fundos de pensão, etc.? Exatamente. Você disse mudar, se voltar... Se voltar ao que era antes. Tá. Se voltar ao que era antes e outra, eu acho que vai haver uma super lotação de processos lá. E vai acabar, evidentemente, prolongando o tempo de análise. Ou seja, essa coisa vai ficar ad eterno. E vai acabar prescrevendo muito processo. Aí está o ponto. O que faz com que a delação premiada deixe de exercer de produzir os efeitos. Os seus efeitos, exatamente. E aí talvez, na mente de alguns, a ideia seja exatamente a prescrição. Exato. Agora, veja, e tem uma jogada que está começando a acontecer, pelo menos aqui no Mato Grosso, que é muito nociva. A pessoa faz a colaboração, ela se beneficia daquela colaboração, por exemplo, e não é denunciada. No meio do caminho, você descobre que ela mentiu. Para você conseguir denunciar esse sujeito, só quando tiver transitado em julgado aquela ação aonde você descobriu que ela mentiu. Aqui já aconteceu. Entendeu? Então, você fica preso sem poder denunciar o sujeito que era um criminoso e que mentiu na colaboração premiada até o trânsito em julgado. Ora, o trânsito em julgado vai até o STF. Quanto tempo esse cara vai ficar impune? E aí para depois recomeçar fazendo a denúncia da mentira que ele fez. Exato. E começar de novo. Quer dizer, é um sistema onde nós não acabamos nunca. Nunca. Parece que há de eterno esse processo. Onde estará então a punição? Porque tem pessoas que falam assim, mas aí compensa, eu já vi gente falando isso. Mas compensa, o cara vai lá, ele vai ficar 1 ano preso e depois ele sai, ele está com toda a grana para gastar. Esse dinheiro também será restituído aos cofres públicos? Como é que está? Qual que vai ser o final disso? Como é que funciona a delação premiada? É bom que a senhora explique direito, exato. Porque muitos que nos assistem não sabem. Exato. Ela tem que trazer aos cofres públicos, no mínimo, aquilo que foi desviado e mais a correção monetária correspondente, etc. Inclusive, no meu ponto de vista, uma quantia que sirva para uma indenização por dano moral coletivo que a corrupção causa, né?
Então, se você está sendo acusado de ter desviado 10 milhões, nada mais justo do que se fazer uma colaboração e você devolver pelo menos 15. Pelo menos 15. Né? E aí você vai devolver espontaneamente, imediatamente levar aos cofres públicos, você vai confessar o que você fez, você vai delatar os teus comparsas e ainda você vai ser denunciado e responder ao processo. Para ter uma redução de pena. 10 para Eu queria 15. fazer um registro aqui, para você ver como a imprensa ajuda a deformar as coisas. Né? Eu próprio estou usando essa expressão delação premiada, que não existe. A senhora usa colaboração premiada. A lei fala isso colaboração. que está na lei. Não existe. Né? É Os colaboração. jornais usam isso, por quê? Porque a figura do delator não é boa, se associa No X9. aos ao traidores X9. da história. É. Não, da história. Agora, eu gostaria de fazer uma pontuação sobre essa questão que ela colocou, se o cara roubou 10, devolver 15, porque eu acho interessante, porque devolver 10 é obrigação. Exato. Eu preciso Sim. penalizá-lo. Sim. Para Exato. penalizá-lo, eu tenho que ir no patrimônio dele. Então, se ele roubou 10 e vai devolver 15, 5 é realmente a indenização. Deve haver alguma alteração nesse ponto específico da legislação, que trata de colaboração premiada? Exato. Que A que a legislação senhora é muito sugere? preciosa, ela é muito preciosa. Ela é uma coisa assim que veio nova e veio como um presente Explica para pra nossa gente área. como é que é. Né? Aquele negócio de tem que provar o que disse. Exato, Como é que é? exatamente. Ele tem que confessar, delatar, ou seja, apontar os Isso. comparsas e não só delatar. Ele tem que mostrar os caminhos pelos quais ele está afirmando isso ou aquilo. Que Além permita a disso, apresentação de exatamente. provas. Além disso, ele comete crime se estiver apontando para pessoas que não têm envolvimento. Então, se você colocar num caso concreto, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ele vai mostrar para onde foi aquele dinheiro que ele lavou, ele vai mostrar a conta corrente dele, ele vai mostrar os extratos, ele vai mostrar as contas que ele tem em nome de laranjas, porque é evidente que as coisas não são assim tão simples É claro. como parece, né? Sempre tem um laranja, sempre tem Como a terceira temos pessoa. visto. Exato, né? Tem contas no exterior e etc e tal. Então, quanto mais preciosa for a colaboração, quanto mais rica a colaboração, mais ele vai receber benefício, né? Só que nós estamos ainda gatinhando nessa área. Então, a lei também ela é um pouco crua nisso. Ela não especifica muito algumas questões que merecem serem melhores tratadas, como essa que eu referi há pouco, do caso da pessoa quando mente, quando se descobre que ela fez reserva mental, não contou tudo que sabia, por exemplo. Agora, perdão, Por favor. A legislação brasileira fala que é um queijo suíço, né? Cheio de buraco. Existe um buraco que esse pessoal poderá escapar? Há alguns buracos. Não um Que é só, esse que né? precisa ser fechado. Só que eu não vou te contar quais É são. lógico, com certeza. Por favor, nem Eu, fale. eu quero puxar exatamente o inverso. A senhora falou em lavagem de dinheiro. Como funciona o laboratório de lavagem de dinheiro aqui em Mato Grosso? Olha, o nosso laboratório, graças a Deus, agora está funcionando bem, né? Ele já está em funcionamento desde 2013, na época, assim, bem incipiente, né? Foi uma coisa que precisou mesmo de se desenvolver, mas hoje ele está tendo, assim, nós estamos tendo um retorno muito, muito bom das demandas. Então, tudo funciona nacional, né? Um padrão nacional. Então, graças a Deus, a gente conseguiu já se equiparar aos padrões de Brasília, aos padrões O dos COAF grandes... participa nesse trabalho? Sim, sim. É uma Quais série de... existem relações institucionais ou pessoais entre as operações que estão em curso aqui em Mato Grosso e a Lava Jato? Há uma colaboração alguma ou não? Nós não temos ligação direta ainda, até porque a Lava Jato é a nível federal, então ela trata de assuntos diferentes do que se trata a nível estadual, né? As competências são diferentes. Eu perguntei porque me pareceu muito interessante, acho que isso permitiu um salto bastante relevante nesse tipo de apuração. Me chamou muita atenção a colaboração entre a Receita Federal, outros países, Ministério Público e o uso de avanços tecnológicos, né? Exato. Que agora é fácil cruzar. Exato. Isso ocorre aqui, não precisa ter nenhuma... Vocês não têm nada a aprender com a Lava Jato, estão fazendo aqui. Exato. A gente, mesma óbvio, coisa. né? As decisões, a forma como as coisas estão sendo tomadas, evidente que elas servem de parâmetro para nós, né? Claro. Como parâmetro, mas não necessariamente como assim, cruzamento de dados, não. Mas na hora de rastrear o recurso, a senhora não pode solicitar ajuda de um órgão federal?
para rastrear o Aí dinheiro? pode. Os laboratórios de lavagem de Já dinheiro, o fazem. eles fazem isso, eles são federais, né? Não são federais, são estaduais, mas eles seguem um padrão federal, né? Então a gente não precisa recorrer à instância federal. Nós temos o mecanismo por aqui. Faz parte dessa ferramenta. Né? Faz parte. Eu queria fazer uma pergunta só. Qual a sua visão do corrupto? A senhora acha que isso é genético? A senhora acha que isso é educacional? Eu queria... É interessante isso, Eu né, queria Augusto? perguntar... Perfeito. Faz o favor, complementa. Não, eu por queria favor. complementar pelo seguinte. Claro. Toda vez que a gente começa a conversar sobre sobre um corrupto, no meio a gente se dá conta do seguinte, né? A gente está avaliando uma pessoa pela nossa cabeça, que é diferente da dele. Tá certo? Perfeito. Senão a gente acharia tudo muito normal e não estaríamos aqui São conversando. os nossos valores. A senhora que convive com esse pessoal por força do seu trabalho, como é que a senhora vê, quando conversando com filhos, com a família, como é que a senhora descreve o corrupto? O que é ele? Porque os nossos sociólogos, não, o crime existe porque sofreu na infância. O corrupto não passou por nada disso. Nada. Quem é ele? Quem é o corrupto? Ele é um empresário, ele é um esperto. Na verdade, ele é um jogador. É como você enxergar um traficante. O traficante nada mais é do que um comerciante. Só que ele comercia uma coisa que não deve comerciar. Um ilícito. Né? E porque nem todo empresário é corrupto. O corrupto ele é diferente em que? Os valores morais dele são diferentes. Exatamente, são os valores por aí. morais. Essa semana, vou contar uma coisa para vocês. Essa semana, meu filho veio me contar que foi assediado por um corrupto para ser, meu filho é advogado, para ser empregado, né, num grande escritório de advocacia. Para quê? Para quando os processos caírem na mão dele, eu não poder atuar. Claro. Tá? E quando eu perguntei ao meu filho, e aí o que você disse? Ele falou, claro que eu não aceitei, né, mãe? Óbvio que eu não aceitei. Então, o salário Porque eu ouvi enorme, da mãe, grande, isso aí não se entendeu? faz Quer dizer, ele durante poderia muito ter tempo. aceitado, né? Quer dizer, a diferença de um corrupto para um íntegro é essa. Mas Dizer não. Mas olha, eu quero só Mas botar mais uma continua, porque pitada nesse essas- assunto, continua porque é que muito esse assunto é interessante, bom. nós conversamos sobre isso, né, antes da entrevista. Isso. Mas a corrupção, ela tem várias formas, né? Nós estamos tratando aqui da corrupção empresarial, etc., mas às vezes existem pequenas corrupções Corrupção também política. que são praticadas em outros níveis, até quando uma pessoa dá um dinheiro a um policial na rua e ele não é um empresário, é uma forma de corrupção. Quando ele compra um DVD pirata. Mas é uma pequena Sim. corrupção. Mas o que eu Vamos- queria pontuar é, se nós tentarmos ir lá na raiz do assunto, por exemplo, lá na escola, É educação. quando a criança Exato. procura uma vantagem indevida ao colar, né, durante a prova, é uma vantagem que ela está buscando indevida, ela sabe que está transgredindo. Né? Na família, quando um irmão submete o outro, dizendo não vai contar para a mamãe e tal, também é uma forma de pressão. A senhora acha que essa questão começa na família, começa na Qual é o escola? papel da educação Onde nisso? começa isso tudo? E não é de uma classe só, naturalmente, né? Não. Eu estava até comentando antes aqui do início do programa essa questão. Eu sou de uma geração que enfrentou a adolescência na época da ditadura e que logo depois experimentou aquela abertura que veio com tudo, né? Então o que aconteceu? Vieram aqueles programas de humor que tratavam as coisas sérias com risada. Né? Então, aqueles programas de humor que fazia graça porque o médico usava 10 quilômetros de esparadrapo numa pessoa que tinha uma machucadinha que assim, todo mundo ria. Então, você começa a achar graça do que é sério. Você começa a achar leve o que é muito pesado. Banalizar o crime. Banaliza, tá? Você muda os seus valores éticos. Perfeito. E é isso que acontece. Então, a criança vai colar porque é mais fácil, É lógico. entendeu? Ela é cultural, isso é cultural. Então nós temos que começar a mudar exatamente essa cultura. Daí a importância desse tipo de discussão e da gente levar a sociedade a esse tipo de discussão. Para a gente abrir a cabeça das pessoas e ver que isso é sério. Quando você chega no hospital e teu marido não é atendido e morre na fila do SUS, é porque tem corrupção por trás. Você também é responsável por isso. Né? As pessoas são boas para cobrar, mas elas não percebem que elas mesmas são responsáveis pelo tudo que está acontecendo. Mas essas pequenas transgressões, esse é o ponto. Às vezes a pessoa olha e fala assim, mas isso é pouquinho. Mas no início da vida e ao longo do tempo, que isso é que cresce, né? Isso é cultural. Exato. Vamos ver se a doutora Selma concorda. A formação, essa deformação é cultural. Deformação, exatamente. Agora, a grande corrupção, ela vem, é uma questão de escolha. É isso, né? Topo ou não topo. Porque aí você é colocado com valores morais muito sérios.
Os que topam, eles também não fazem isso movidos pela certeza da impunidade? Faziam? Faziam. Com certeza. Achavam Com que não certeza. seriam presos. E ainda existe quem acha que vale a pena correr o risco. Né? Porque aquela coisa, fica um ano preso, depois sai e o teu bolso está cheio. E tem aquela visão de que a política é o lugar de se ficar rico. Né? Agora eu ganhei, eu vou ficar rico. Exato. Né? E aquela coisa do rouba mais faz, que a sociedade também é responsável. Eu vou citar uma coisa interessante aqui, que eu ouvi há pouco tempo, né? É que perguntaram a um empresário grande da área de construção civil, a nível Brasil, falou assim, poxa, que bom, seu nome não apareceu na Lava Jato, né? Você não participou? Ele falou, não, eu tentei, mas não me admitiram no grupo, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, existia quase que um entendimento de que isso era normal. É sistêmico, né? A Eles corrupção é sistêmica no começaram, Brasil. eu escrevi as memórias do Samuel Weiner. Lá fica claro, ele deu o depoimento que ele mudaria se ele sobrevivesse para escrever o livro, mas ele morreu. A filha não percebeu, por não ser jornalista, que aquilo era um rascunho. Nossa. E ela me pediu para escrever, e eu mantive tudo. Eu até disse a ela, estou contando isso aqui pela primeira vez. Opa, furo. E eu cheguei para ela e falei para Pink Weiner, a filha, falei, Pink, se fosse sobre o meu pai, eu não daria. Porque eu acho que ele não diria isso e eu não tenho. Sim. Eu não posso fazer isso com ele morto. Ela falou, não, mas eu quero que saia porque é a versão dele. O que ele conta lá? Que a corrupção, esse tipo, começou com a construção de Brasília, com uma empreiteira mineira que pegou Brasília para construir e que depois quebrou. E aí lá, a empreiteira era a que tinha o controle da situação. E com o tempo se inverteu. A empreiteira passou a ser também refém. Todos são reféns uns dos outros. A senhora concorda? É, exato. É típico de organização criminosa, a coisa se funde, né? Os personagens se fundem. Nós temos chefão. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com a terceira e última parte de O Livre, entrevista com a juíza Selma Arruda.